Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. O ronco do motor do meu Mercedes Atego era a trilha sonora da minha vida. Um zumbido grave e constante que me embalava por milhares de quilômetros de asfalto, um companheiro fiel na solidão da madrugada. Eu me chamo Valdir e há mais de 30 anos que meu escritório é essa cabine com cheiro de diesel, café amargo e saudade. Naquela noite, eu cortava o coração de Minas Gerais pela BR-040. A lua era apenas uma lasca pálida em um céu de veludo negro, e a estrada se estendia à minha frente como um rio de breu. A carga de bobinas de aço na carroceria pesava, mantendo o caminhão firme no chão, mas minha mente vagava, cansada. Era o tipo de noite em que as faixas brancas na pista se tornam hipnóticas, te puxando para o sono, o inimigo mortal de todo caminhoneiro. Foi quando os faróis altos arrancaram uma silhueta da escuridão. Parado no acostamento, ao lado de um Opala antigo, cor de vinho, com o capô levantado, estava um homem. Alto, magro, vestindo uma camisa social clara e calças escuras. Mesmo à distância, percebi o gesto frenético de seus braços, desespero. Meu primeiro instinto, forjado em décadas de histórias de assaltos e ciladas, foi apertar o pé no acelerador. A regra da estrada é clara. À noite não se para ninguém. Mas algo me fez hesitar. O carro era velho, um modelo de colecionador, não um veículo comum de bandidos. E a postura do homem não era de ameaça, mas de pura aflição. Só uma olhada, Valdir, murmurei para mim mesmo, diminuindo a marcha. O som do motor mudou, um protesto grave contra a minha decisão. Passei devagar, a janela do carona aberta. O ar frio da serra invadiu a cabine. Amigo, pelo amor de Deus, me ajuda! Ele gritou, a voz rouca de pânico. Minha esposa, ela está passando mal. O carro morreu e não pega por nada. Olhei para dentro do Opala. No banco do passageiro, uma mulher estava encolhida, a cabeça encostada no vidro. Não consegui ver seu rosto. A imagem de minha própria esposa, esperando por mim em casa, me atingiu como um soco no estômago. A prudência perdeu a batalha para a empatia. Parei o caminhão alguns metros à frente, o barulho dos freios a ar parecendo um suspiro cansado na noite silenciosa. Peguei minha lanterna mais potente e desci, as botas pesadas estalando no asfalto irregular. Qual o problema, chefe? Perguntei, mantendo uma distância segura. Não sei, simplesmente apagou tudo, disse ele, o rosto banhado em suor frio apesar da brisa gelada. Ele era mais velho do que eu imaginava. Talvez uns 60 e poucos anos, com olhos fundos e desesperados. É o meu filho. Estamos tentando chegar a Barbacena a tempo. O primeiro neto, ela não pode perder isso. A história me pegou de jeito. Abri minha caixa de ferramentas. Mecânica não era meu forte, mas eu entendia o básico. Enquanto me aproximava do motor fumegante do Opala, um cheiro estranho atingiu minhas narinas. Não era óleo queimado ou gasolina. Era um odor metálico, adocicado e enjoativo, como sangue velho. Sente esse cheiro? Perguntei, tentando disfarçar o arrepio que subiu pela minha nuca. Deve ser o motor, respondeu ele, evasivo demais. Foquei a luz da lanterna no bloco do motor. Estava impecável, limpo demais para um carro daquela idade que acabara de quebrar. Os cabos, o distribuidor, a bateria, tudo parecia em perfeito estado. Não havia um pingo de óleo vazando, nenhum sinal de superaquecimento, nada. Amigo, não tem nada de errado aqui, falei, me virando para ele. Foi quando a luz da minha lanterna varreu o interior do carro pela janela do motorista. O banco do passageiro, onde a esposa deveria estar, estava vazio. Meu coração disparou, martelando contra as costelas. O sangue fugiu do meu rosto. Sua esposa, comecei, a voz falhando. O homem sorriu.
e foi o sorriso mais aterrorizante que eu já vi. Não havia alegria nem alívio nele. Era um rasgo fino e escuro em seu rosto pálido, um gesto de triunfo predatório. O desespero em seus olhos havia desaparecido, substituído por um brilho frio e calculista. Ela estava tão ansiosa para ver o netinho, disse ele, a voz agora calma, quase melódica. Tanta pressa, não viu a carreta vindo na contramão. O cheiro de sangue se intensificou sufocante. Minha lanterna tremeu e o facho de luz dançou sobre a lataria do Opala. Onde antes eu via apenas uma pintura cor de vinho, agora eu via a verdade. A lateral do passageiro estava completamente destruída, um emaranhado de metal retorcido e amassado, como se uma força colossal a tivesse esmagado. Mas não estava assim 1 minuto atrás. Eu teria visto. Eu juro que teria visto. Aconteceu bem aqui, ele continuou, dando um passo em minha direção. No ano passado, ficamos esperando por ajuda. Ninguém parou. Ele deu mais um passo. A camisa social clara agora exibia uma mancha escura e úmida que se espalhava a partir do peito. Mas hoje você parou, Valdir, ele sussurrou. E o fato de ele saber meu nome foi a última peça do quebra-cabeça do meu pavor. É justo. Uma alma por outra. Agora você vai esperar com a gente. Luzes fortes e ofuscantes surgiram atrás de mim, rasgando a escuridão. O som ensurdecedor de uma buzina a ar explodiu em meus ouvidos. Instintivamente, mergulhei para o lado, caindo com força no cascalho do acostamento. Um caminhão idêntico ao meu passou como um fantasma pelo lugar exato onde eu estava parado, atravessando o Opala e o homem sem sequer diminuir a velocidade. Não houve som de impacto, apenas o deslocamento do ar que me jogou poeira no rosto. Fiquei ali, caído, o coração querendo sair pela boca. Quando levantei a cabeça, tremendo, não havia nada. O Opala, o homem, o cheiro de sangue, tudo havia desaparecido. A estrada estava vazia, silenciosa, mergulhada novamente na escuridão profunda. Corri para o meu Mercedes, me tranquei na cabine e dirigi como um louco, sem olhar para trás, até o primeiro posto de gasolina iluminado. Quando desci, com as pernas como gelatina, vi o que me fez nunca mais duvidar do que aconteceu. Na poeira acumulada da minha porta, marcada na lataria, havia a impressão nítida de uma mão grande, que não era a minha, deixada ali como um lembrete, um agradecimento macabro do homem do acostamento por eu ter sido o único a parar. O ronco do motor era um gigante adormecido, um som grave e constante que vibrava por toda a cabine do meu Scania, apelidado carinhosamente de Valente. Eram quase 2 da manhã e a BR-116, a essa hora da noite, se transformava em uma fita de asfalto sem fim, engolida pela escuridão densa da madrugada. Lá fora, a única luz vinha dos meus faróis, que cortavam a negritude e revelavam metro a metro a estrada deserta. Meu nome é Jonas, e há 20 anos minha vida se resume a isso. A solidão da cabine, o cheiro de diesel e café requentado e a hipnose das faixas brancas que dançam sob as rodas do Valente. Mas naquela noite, um arrepio diferente percorria minha espinha, um pressentimento ruim que o rádio, chiando uma moda de viola antiga, não conseguia disfarçar. A viagem era longa, de São Paulo ao interior da Bahia, transportando uma carga de eletrodomésticos. O cansaço já pesava em meus ombros e a monotonia da estrada começava a pregar peças em minha mente. Vultos dançavam no limite da luz dos faróis e o sono ameaçava me puxar para um abismo perigoso. Foi quando, em uma reta longa e escura, eu a vi. No acostamento, uma figura solitária. Uma mulher. Os cabelos loiros e compridos esvoaçavam com o vento produzido pelo meu caminhão, e o vestido branco, simples e esvoaçante, parecia brilhar sob a luz da lua. Loucura, pensei.
O que uma mulher faz em um lugar desses a essa hora? Pela regra não escrita da estrada, a gente não para. É perigoso, um convite para o azar. Mas havia algo nela, um desamparo em sua postura, que me fez diminuir a velocidade. O coração, antes embalado pelo ritmo do motor, agora batia descompassado. Ao passar ao seu lado, nossos olhos se cruzaram, e o que eu vi me gelou a alma. Seu rosto era de uma palidez fantasmagórica, e os olhos, grandes e escuros, não demonstravam medo ou alívio, mas um vazio profundo, uma tristeza ancestral. Sem pensar, pisei no freio. O valente soltou um chiado alto, o som dos freios a ar ecoando pela noite silenciosa. Olhei pelo retrovisor. Ela estava parada exatamente no mesmo lugar, me observando. Ela precisa de ajuda, disse para mim mesmo, tentando ignorar o nó que se formava em minha garganta. Engatei a ré, o caminhão protestando com um rangido metálico. A cada metro que me aproximava, o ar parecia mais pesado, mais frio. Parei ao seu lado e abri a janela do passageiro. "Moça, tudo bem? Precisa de ajuda?" Ela não respondeu. Apenas continuou me encarando com aqueles olhos vazios. Um vento gelado invadiu a cabine, trazendo consigo um cheiro adocicado e enjoativo, como flores em um velório. "Meu carro quebrou logo ali na curva", disse ela finalmente, a voz suave como um sussurro, mas que pareceu ressoar dentro da minha cabeça. "Pode me dar uma carona até o próximo posto?" Hesitei. Algo estava terrivelmente errado, mas a imagem daquela mulher sozinha na escuridão me venceu. "Sobe aí", eu disse, destravando a porta. Ela se moveu com uma lentidão antinatural, e quando abriu a porta, o interior da cabine foi inundado por aquele frio inexplicável. Ela se sentou no banco do passageiro, o vestido branco farfalhando. O cheiro de flores mortas se intensificou. "Obrigada", ela sussurrou, sem desviar os olhos da estrada à nossa frente. Seguimos em silêncio por alguns quilômetros. O rádio havia ficado mudo e o único som era o ronco constante do motor. Eu a olhava de soslaio, a pele pálida, quase translúcida, sob a luz fraca do painel. Ela não se mexia, não piscava. Era como ter uma estátua de gelo ao meu lado. "Falta muito para o posto?" perguntei, a voz mais trêmula do que eu gostaria. Ela virou o rosto lentamente em minha direção. Um sorriso fraco, quase imperceptível, brotou em seus lábios pálidos. "Estamos quase chegando", disse ela. "É logo depois daquela figueira grande." Meu sangue gelou. A figueira do diabo, como os caminhoneiros a chamavam. Uma árvore antiga e retorcida, marcada por dezenas de cruzes de acidentes fatais. A lenda dizia que almas penadas assombravam aquele trecho. O valente começou a falhar. O motor, que nunca me deixou na mão, engasgava e perdia força. As luzes do painel piscaram e se apagaram, nos deixando em uma escuridão quase total, quebrada apenas pela luz fraca da lua que entrava pelo para-brisa. O caminhão parou, bem em frente à figueira sinistra. "Chegamos", ela sussurrou, e o cheiro adocicado se tornou insuportável. Olhei para ela, e o que vi fez um grito mudo rasgar minha garganta. Seu rosto estava se desfazendo, a pele pálida se tornando cinza e rachando como barro seco. Os olhos, antes vazios, agora queimavam com uma luz fria e maligna. O vestido branco estava manchado de escuridão, e seus dedos, longos e esqueléticos, se esticaram em minha direção. "Você vai ficar comigo." A voz agora era um eco gutural, a voz de muitos, como todos os outros. O pânico me deu forças. Girei a chave na ignição, rezando para todos os santos que conhecia. O motor tossiu, engasgou, e então, com um rugido poderoso, voltou à vida. As luzes se acenderam, banhando a cabine em uma claridade salvadora.
Pisei fundo no acelerador, o valente cantando pneu no asfalto. Não ousei olhar para o lado. Apenas dirigi, o coração martelando contra as costelas, os olhos fixos na estrada que fugia daquela árvore maldita. Quando o sol começou a raiar, pintando o céu com cores de esperança, eu encostei no primeiro posto de gasolina que encontrei. Tremendo, desci do caminhão, as pernas bambas. Um frentista, um senhor de rosto enrugado, me olhou com preocupação. "O senhor está bem? Parece que viu um fantasma." Eu não consegui responder. Apenas apontei para o banco do passageiro. No estofado, uma mancha escura e úmida, e sobre ela, uma única pétala de uma flor branca e murcha. O cheiro adocicado da morte ainda pairava no ar. Nunca mais dirigi à noite. Abandonei o valente e a vida na estrada. Mas todas as noites, em meus pesadelos, eu volto para aquela estrada escura, para a sombra da figueira e para os olhos vazios da loira da estrada que ainda me espera para a última entrega. O ar dentro da cabine do meu DAF XF era um caldo ralo de diesel, café requentado e o cheiro de borracha vindo dos tapetes. Lá fora, a BR-381, a infame rodovia da morte, desenrolava-se sob uma chuva fina e persistente que transformava o asfalto em um espelho negro, refletindo as luzes do painel e a minha própria cara de cansaço. Eram quase 3 da manhã de uma terça-feira. O mundo dormia, mas eu, o Jonas, empurrava 16 toneladas de adubo químico rumo a Governador Valadares. Dirigir à noite tem suas manias. A gente começa a ver coisas. O balançar dos galhos vira um vulto correndo ao lado da pista. O reflexo de um poste vira um par de olhos te encarando no retrovisor. É a hipnose da estrada, um truque da mente cansada. Eu conhecia todos eles. Mas o que começou naquela noite, logo depois de passar pelo trevo de Queté, não era truque nenhum. Começou com um som. No meio do ronco constante e familiar do motor, um ruído novo se intrometeu. Um toque, 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 rítmico, metálico. Vinha da parte de trás, da quinta roda, o engate que prendia a carreta ao cavalo. Meu estômago gelou. A primeira coisa que pensei foi em um pino-rei com folga, um problema que poderia fazer a carreta inteira se soltar numa curva. Encostei no primeiro recuo que encontrei, o pisti dos freios a ar cortando o silêncio da serra. Desci com a lanterna na mão, a chuva fina molhando minha nuca. A luz potente varreu o engate. Tudo parecia normal. As travas de segurança, a graxa, o pino, tudo no lugar. Bati com a chave de roda na estrutura, sólido como rocha. Balancei a mangueira de ar e os cabos elétricos. Nada. "Coisa da sua cabeça, Jonas", murmurei, subindo de volta para o calor da cabine. Mas assim que engatei a marcha e ganhei velocidade, o som voltou. Toc, toc, toc. Mais insistente, mais claro. Não parecia uma falha mecânica. Parecia intencional. Como alguém batendo com uma aliança de metal contra o chassi. Tentei aumentar o volume do rádio, mas o som parecia perfurar a música, entrando direto nos meus ouvidos. A chuva apertou. Os limpadores de para-brisa trabalhavam freneticamente, mas o mundo lá fora era um borrão de escuridão e reflexos. Foi quando a segunda coisa aconteceu. O caminhão começou a pesar. Não foi algo súbito, foi uma mudança gradual, sutil. Eu conheço o meu caminhão, conheço o peso da carga, sei como ele se comporta em cada subida, em cada inclinação. E de repente eu precisava de mais motor para manter a mesma velocidade. A traseira parecia se arrastar, como se a carreta estivesse afundando no asfalto. Nas subidas, eu tinha que reduzir marchas que normalmente não precisaria, o motor urrando em protesto. Será que um pneu murchou? Pensei. Mas o painel não indicava nenhuma perda de pressão. O computador de bordo estava normal. Mesmo assim, a sensação era inegável. Havia mais peso ali do que deveria.
um peso morto. O toque, toque, toque continuava, mas agora acompanhado por um novo som. Um arrastar longo e pesado vindo de cima da lona que cobria a carga. Parecia que algo muito pesado, talvez um saco de adubo rasgado, estava sendo arrastado de um lado para o outro a cada curva que eu fazia. Mas a carga estava amarrada. Eu mesmo tinha conferido. Nada podia se mover ali em cima. O medo, até então uma pequena brasa no fundo da minha mente, virou uma fogueira. O suor começou a escorrer pela minha testa, misturando-se com as gotas de chuva da minha última parada. Meus olhos não desgrudavam dos retrovisores. Eram espelhos para o inferno, mostrando apenas a escuridão e os respingos de água. Foi então que eu vi. Num clarão de relâmpago que iluminou a rodovia por um segundo, o retrovisor direito me mostrou algo sobre a lona da carreta. Não era um saco de adubo. Era uma forma, uma silhueta humana, agachada, escura contra o céu cinzento. Estava de costas para mim, os ombros largos e curvados sob a chuva. Meu grito foi abafado pelo som de um trovão. Pisei no acelerador, o coração disparado, tentando fugir do que estava carregando na minha própria carroceria. O caminhão, pesado, demorou a responder. O toque, toque, toque parou. Um silêncio aterrador se instalou, quebrado apenas pelo motor e pela chuva. O arrastar também cessou. Por um momento, pensei que tinha imaginado tudo, um delírio de cansaço. Então, um baque surdo e pesado soou na parede traseira da cabine. Bem atrás da minha cabeça, bum! Gelo puro correu pelas minhas veias. Aquela coisa tinha se movido. Tinha atravessado a carreta inteira e agora estava ali, a poucos centímetros de mim, separada apenas por uma fina chapa de metal. Bum! Bum! 2 batidas. Fortes, deliberadas. A cabine inteira vibrou. Eu podia sentir a pressão, a força descomunal por trás do impacto. O volante tremia nas minhas mãos suadas. Eu não conseguia gritar, não conseguia respirar. Estava paralisado. Pum! 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 A maçaneta da porta do carona começou a sacudir violentamente, para cima e para baixo, o barulho metálico ecoando no espaço apertado. Olhei horrorizado e vi a trava da porta que eu sempre mantinha abaixada, subir lentamente como se uma mão invisível a estivesse forçando por fora. Aquele foi meu limite. Com um urro de pavor, joguei o caminhão para o acostamento, sem me importar com o perigo. Não esperei parar por completo. Abri a porta e me joguei na estrada molhada, caindo e ralando o braço no asfalto áspero. Corri. Corri como nunca na vida, na direção oposta, sem olhar para trás, enquanto a chuva e as lágrimas se misturavam no meu rosto. Não sei quanto tempo eu corri. Só parei quando vi as luzes de um posto de gasolina 24 horas, um oásis de segurança no meio daquela noite maldita. Fiquei lá até o sol raiar, tremendo, tomando café e tentando convencer a mim mesmo e ao frentista assustado de que eu não estava louco. Quando a coragem voltou junto com a luz do dia, um policial rodoviário me acompanhou até o caminhão. Ele estava lá, parado no acostamento, o motor ainda ligado, os limpadores de para-brisa ainda varrendo a chuva que já havia parado. O policial inspecionou tudo. Não havia nada em cima da lona, nenhuma marca, nenhum sinal. As portas estavam travadas por dentro, como eu havia deixado. Nada fora do lugar. Ele me olhou com uma mistura de pena e desconfiança, sugerindo que eu precisava dormir. Eu já estava quase acreditando nele. Talvez o estresse, a solidão. Mas então, quando eu estava prestes a subir na cabine, vi algo que ele não viu. Do lado do carona, na lataria suja de lama da estrada, havia marcas. Marcas de dedos, longos, finos, arranhando a pintura e descendo até a maçaneta. E na parte de trás da cabine, bem onde eu ouvia as batidas, havia 2 amassados profundos no metal, como se a carroceria tivesse sido socada por um martelo de demolição. Eu entreguei a carga em Valadares e pedi demissão no mesmo dia. Vendi o caminhão.
Nunca mais dirigi à noite. Até hoje, quando chove, eu ainda consigo ouvir aquele som. O toque, toque, toque de algo batendo, querendo entrar. E sinto o peso. Aquele peso morto que eu carreguei por um trecho da rodovia da morte e que, de alguma forma, eu sei que ainda está lá, esperando o próximo caminhoneiro cansado parar no acostamento. O motor do meu Volvo FH roncava como um animal cansado, um som que me acompanhava há mais noites do que eu conseguia contar. Meu nome é Ademir, e minha vida era um ciclo infinito de asfalto, diesel e solidão, transportando cargas que ninguém queria ver. Naquela semana era carne, um carregamento de carcaças de boi penduradas em ganchos dentro da câmara fria, a caminho de um grande frigorífico em Goiás. Eu trafegava pela BR-153, a Transbrasiliana, um trecho notório pela escuridão e pelos longos períodos sem sinal de celular. Eram quase 2 da manhã. A única luz, além dos meus faróis, era a da lua minguante, que lançava um brilho pálido e doentio sobre a vegetação retorcida que margeava a pista. O que diferenciava meu trabalho era o som extra. Além do motor, havia o zumbido constante e agudo do motor de refrigeração do baú, um barulho que penetrava na cabine e se instalava na base do crânio. A temperatura precisava ser mantida a exatos 18 graus. Qualquer variação e a carga milionária estaria comprometida. Por isso, a cada 2 ou 3 horas, eu parava para checar. Foi numa dessas paradas, num recuo de terra batida no meio do nada absoluto, que o inferno começou. Desliguei o motor principal, deixando apenas o da refrigeração zumbindo na noite. O silêncio que se seguiu foi pesado, preenchido apenas por aquele som agudo e pelo canto dos grilos. Peguei minha prancheta e a lanterna. O ar lá fora era frio e úmido. Ao caminhar para a traseira do caminhão, senti um arrepio que não era do clima. Uma sensação primordial de estar sendo observado. Ignorei. Era o cansaço. Destranquei as pesadas portas do baú. O ar gelado que escapou foi como um soco no peito, trazendo consigo o cheiro forte e metálico de carne e sangue congelado. Apontei a lanterna para dentro. As carcaças estavam lá, pálidas e imóveis sob a luz fraca, envoltas em uma névoa de gelo. O termômetro digital marcava 18,2 graus. Perfeito. Quando estava prestes a fechar a porta, eu ouvi. Foi baixo, quase imperceptível sob o zumbido do motor. Um som que não pertencia àquele lugar. Parecia um choro, um soluço abafado, vindo do fundo da câmara fria. Meu sangue virou gelo. Impossível, pensei. Era o vento, o motor, minha cabeça me pregando peças. Fechei a porta com força, o som metálico ecoando na noite. Corri para a cabine, tranquei a porta e pisei fundo, o coração martelando na garganta. 20 quilômetros depois, a imagem de alguém congelando lentamente no meio daquela carne me torturava. E se um clandestino entrou no baú em Belo Horizonte enquanto eu tomava um café? Ele estaria morto em minutos com aquele frio. Eu precisava ter certeza. Parei de novo, dessa vez perto de um poste de luz solitário que piscava intermitentemente. Com as mãos trêmulas, abri as portas novamente. O cheiro, a névoa, as carcaças. Gritei: "Tem alguém aí?" O silêncio foi a resposta. Respirei fundo, a adrenalina me dando uma coragem estúpida, e entrei. O frio era brutal, queimava a pele e dificultava a respiração. Meu facho de luz dançava sobre as peças de carne suspensas que balançavam levemente como corpos enforcados. Fui até o fundo, entre os ganchos e as carcaças, o chão metálico escorregadio com uma fina camada de gelo. Não havia ninguém. Um alívio imenso me inundou. Eu estava realmente ficando louco. Quando me virei para sair, meu pé escorregou. Caí de costas, minha cabeça batendo com força no chão. A lanterna rolou para longe, iluminando um canto escuro que eu não tinha visto. E foi lá que eu a vi.
Encolhida entre duas meias carcaças, havia uma menina. Não devia ter mais de 7 ou 8 anos. Usava um vestidinho florido, sujo e rasgado. Seus pés estavam descalços, roxos de frio. Ela me olhava com olhos enormes e aterrorizados, o corpo tremendo violentamente. Não era uma alucinação. Meu Deus! Gaguejei me arrastando até ela. Como você veio parar aqui? Ela não respondeu, apenas soluçava, os dentes batendo tão forte que eu podia ouvir. Toquei em seu braço. Sua pele estava gelada como mármore. Eu precisava tirá-la dali imediatamente. Enrolei-a no meu casaco e a carreguei para fora, para a cabine. A menina era leve, leve demais. Sentei-a no banco do carona e liguei o aquecedor no máximo. Ela continuava a tremer, os olhos fixos na estrada à frente, como se visse algo que eu não via. Qual seu nome? Onde estão seus pais? Perguntei, enquanto tentava fazer com que bebesse um pouco de café quente da minha garrafa térmica. Ela finalmente olhou para mim. A voz saiu num sussurro rouco. Ele me colocou aí, o homem mau. Ele disse para eu ficar quieta, ou ele ia me pendurar nos ganchos. Um calafrio percorreu minha espinha. Olhei pelo retrovisor, esperando ver um carro se aproximando, mas a estrada continuava deserta. Que homem? Onde ele está? Ele estava na estrada, com o carro quebrado, ela sussurrou, e então apontou com o queixo trêmulo. O carro dele é igual àquele. Olhei para frente. A uns 200 metros no acostamento, um Opala antigo, cor de vinho, estava parado com o pisca-alerta ligado. Ao lado dele, um homem acenava freneticamente. Meu corpo inteiro se contraiu. A mesma história, o mesmo carro que tantos colegas caminhoneiros já tinham relatado como uma cilada. Mas agora tinha uma criança envolvida. Eu não podia simplesmente passar direto. Peguei o rádio PX e comecei a gritar no canal de emergência, mas só ouvi estática, sem sinal. Fica aqui, tranca a porta e não abre para ninguém, eu disse para a menina, pegando o facão que guardava debaixo do banco. Era uma ferramenta para cortar lona, mas naquela noite seria outra coisa. Desci do caminhão e caminhei em direção ao carro, o coração na boca. O homem sorriu aliviado ao me ver. Era mais velho, de aparência cansada. Amigo, que bom que você parou. A bateria foi para o espaço. Você teria um cabo para me ajudar? Onde está a menina? Perguntei, a voz saindo mais firme do que eu esperava. O sorriso do homem desapareceu. Seus olhos se estreitaram. Que menina! Naquele instante, um farol de carro surgiu no horizonte, vindo em nossa direção. O homem olhou para a luz, depois para mim, e um pânico genuíno tomou conta de seu rosto. Escuta, você não entende, ele começou a dizer, mas era tarde. A viatura da Polícia Rodoviária Federal parou atrás do meu caminhão, as luzes girando e cortando a escuridão. 2 policiais desceram, armas em punho. Ademir Souza, recebemos um alerta de sequestro. O rastreador do seu caminhão foi ativado pela empresa, disse um deles. Eu não entendi nada. Olhei para o homem do Opala, que agora tinha as mãos para o alto. Depois, olhei para a cabine do meu caminhão, esperando ver a menina assustada no banco. Mas o banco do carona estava vazio. O casaco que eu tinha usado para cobri-la estava dobrado no assento. A menina, a criança que estava comigo, gaguejei para o policial. O policial me olhou com uma expressão sombria. Filho, a única criança que estamos procurando é a neta desse senhor aí, disse ele, apontando para o homem do Opala. Ela foi levada de um sítio em Minas há 2 dias. O sequestrador ligou. Disse que a criança estava doente e que era para ele deixar o dinheiro do resgate na beira da estrada. Ele nos avisou e veio para o ponto de encontro. O mundo girou. O policial continuou. O que não entendemos é porque o sequestrador te mandou a localização exata do seu caminhão, Ademir. A mensagem anônima que recebemos dizia: a encomenda está na câmara fria do Volvo placa tal. Entreguem o resgate ou o próximo pedaço dela chega congelado. E então eu entendi. O choro que ouvi, a sensação de peso, a criança que tirei do baú.
Não era um fantasma, era real. E o sequestrador, ele não estava no Opala. Ele estava comigo o tempo todo. Meu olhar correu para o teto da minha cabine, para o compartimento de dormir logo acima da minha cabeça. O lugar onde um homem pequeno e ágil poderia facilmente se esconder. O lugar de onde o choro podia ter vindo. O lugar de onde ele podia ter me observado, me usado para transportar sua vítima e depois me atrair para uma armadilha, me fazendo parecer o criminoso. Os policiais me levaram. Não sei o que aconteceu com o homem do Opala ou com a neta dele. Passei meses explicando a história mais absurda e macabra que um homem poderia contar. Eles revistaram meu caminhão de cima a baixo e nunca encontraram um único vestígio de outra pessoa. Fui inocentado, mas perdi meu emprego, minha credibilidade, minha paz. Às vezes, no silêncio da noite, eu ainda ouço aquele zumbido agudo do motor de refrigeração. E bem no fundo, quase imperceptível, o soluço de um choro. Não sei o que era mais real. A menina que salvei ou o monstro que viajou comigo escondido a um palmo da minha cabeça, me usando como um peão em seu jogo doentio, para depois desaparecer na escuridão da Transbrasiliana, como se nunca tivesse existido. A estrada é a minha segunda casa, sabe? Já rodei esse Brasil de ponta a ponta, vi de tudo um pouco, mas teve uma noite, na BR-116, ali para a banda de Minas Gerais, que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia. Era uma madrugada fria, daquelas que a neblina baixa e engole a paisagem. Eu vinha de São Paulo carregado de mercadoria e a viagem já estava longa. O rádio só chiava e o silêncio na cabine era pesado. De repente, lá na frente, vi uma luzinha piscando. Pensei, um carro quebrou, vou parar para ajudar, nunca se sabe. Quando me aproximei, vi que era um Voyage antigo, daqueles quadrados, parado no acostamento. E um cara, um senhor de uns 60 anos, com um chapéu de palha e uma roupa meio surrada, acenava para mim. Parei meu Scania um pouco mais à frente e desci. O frio cortava a pele. Boa noite, meu amigo. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, já sentindo um arrepio na espinha. Tinha algo estranho no ar. O velho me olhou com os olhos fundos, meio sem vida. A voz dele era rouca, como um sussurro. Pane seca, meu filho. Será que você não teria um pouco de gasolina para me emprestar? Meu posto mais próximo é daqui a uns 20 quilômetros. Eu cocei a cabeça. Não era de negar ajuda, mas eu não andava com galão de gasolina no caminhão. Falei para ele, putz, infelizmente não tenho. Mas se o senhor quiser uma carona até o posto, eu levo. Ele hesitou por um segundo e um sorriso estranho, meio amarelado, se formou no rosto dele. Não, meu filho, deixa pra lá, eu me viro. Aquilo me deixou ainda mais encucado. Quem recusa uma carona no meio do nada, numa noite dessas? Mas insisti. Tem certeza, seu? Tá perigoso ficar aqui, a neblina tá densa, pode acontecer um acidente. Ele balançou a cabeça e o chapéu de palha quase caiu. Não se preocupe, eu tô esperando meu irmão, ele já vem buscar. Um irmão? No meio daquela escuridão? Eu comecei a sentir um frio na barriga que não era da temperatura. Resolvi me despedir e voltar para o caminhão. Enquanto eu virava as costas, ouvi o velho dizer num tom quase inaudível, toma cuidado, meu filho, a estrada tem seus mistérios. Entrei no caminhão, liguei o motor e dei uma última olhada pelo retrovisor. O Voyage ainda estava lá e o velho parecia uma estátua na escuridão. Dei partida e segui viagem, pensando no encontro esquisito. Umas 2 horas depois, já amanhecendo, parei num posto de beira de estrada para tomar um café. Estava contando a história para o frentista, um sujeito experiente, com cara de quem já tinha visto de tudo. Um Voyage quadrado, um senhor de chapéu de palha. Ele me perguntou, os olhos arregalados. Isso mesmo, o senhor conhece? Respondi, sentindo o coração acelerar. O frentista engoliu em seco. Meu amigo, você teve sorte. Esse carro e esse senhor.
Dizem que aparecem naquela curva da BR-116 há anos, sempre pedindo gasolina, sempre recusando carona. A lenda é que eles morreram ali num acidente décadas atrás e até hoje ficam vagando, esperando alguém que possa ajudá-los a seguir viagem. Naquele momento, meu café virou gelo na minha mão. A história do frentista era demais para minha cabeça. Lembrei do sorriso amarelado do velho, dos olhos fundos, da voz rouca. Desde aquele dia, quando passo por aquela curva na BR-116, aperto o passo e rezo um Pai Nosso. A estrada é misteriosa e tem coisas que a gente simplesmente não consegue explicar. E eu sou a prova viva disso.